Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, galera! Começa agora mais um GorpaCast de política, programa número 4. Eu tô aqui com a Renata Giordani. Olá, pessoal. A nossa figurinha carimbada, dono desse programa todo, André Frutuoso. Obrigado. É muito bom ser dono de alguma coisa na vida. E nosso amigo aqui, Victor Andrei do Prado. Eu não sou dono também das coisas? Não. Droga. Então, olá pra vocês, queridos. Então, gente, a gente está na semana do dia 8 de junho e vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças em Brasília. Começou o julgamento da chapa Dilma Temer, né, no TSE. E também sobre movimentos sociais e a mídia alternativa, agora desempenhando um papel bem legal nesse momento político brasileiro, né? É bem importante ressaltar que nas últimas semanas nós estivemos aqui fazendo um giro semanal sobre os acontecimentos de Brasília, que começaram há 3 semanas atrás e que tem mudado bastante o cenário político brasileiro. E no meio disso a gente traz a mídia alternativa para mostrar para vocês que não só os grandes meios de comunicação eles vêm para passar as informações sobre o que está acontecendo em Brasília ou no restante do país, mas como também essas mídias que estão agora se potencializando a partir da internet. Obviamente, é algo que já começa desde 2013 com as manifestações, mas que agora tomam outros lados, outras perspectivas. Acho que 2013 foi um marco, né, para a mídia alternativa, porque ali começaram a mostrar um lado que as grandes mídias do país reprimiam. Então, mostrou muito mais a verdade do que estava acontecendo, assim, sem muitos cortes, digamos assim. É interessante comentar também, em 2013, eles não só mostraram que as outras mídias não mostravam, como eles também eram um dos poucos que conseguiam trabalhar naqueles protestos lá, porque tipo, a mídia tradicional era escorraçada pela população que participava do protesto, né? Então, e isso é interessante que tipo, a mídia alternativa, ela sempre se reinventa, né? Ela sempre tipo, ela tem uma historicidade cíclica, assim. Tipo, ela surge quando é preciso. Por exemplo, ela era muito forte na época da ditadura, né? Porque a gente tinha uma narrativa só que perdurava na época, e a mídia alternativa vem, como o próprio nome diz, como uma alternativa para isso, para contar as histórias de quem não tinha voz. Aí, tipo, na época da redemocratização do Brasil, vai perdendo a força, né? Esses veículos alternativos vão meio que desaparecendo, acabando, as pessoas voltam para quem fazia parte dessa mídia alternativa volta, né, para onde era. E aí ela vem surgir de novo em 2013, que quando precisou-se de novo dessa alternativa. E é legal falar porque, assim, a gente às vezes pensa que mídia alternativa é tudo aquilo que não é a mídia tradicional, a mídia de massa, mas não é. Existem vários tipos de mídia que eles surgem a partir dessa alternatividade. A gente tem uma mídia comunitária, a gente tem uma mídia sindical, a gente tem uma mídia propriamente alternativa da internet e uma alternativa de outros meios de comunicação também. Eu acho que essa alternatividade, ela, apesar dela ser cíclica e ela se reinventar, ela também carrega as reivindicações da época. Agora a gente sabe que quem está por trás das mídias alternativas, por exemplo, Fora do Eixo, Mídia Ninja, são jovens jornalistas, são jovens comunicadores, ou mesmo as pessoas que estão engajadas em setores da política e que são jovens. A mídia alternativa, ela traz essa expressão quando necessário, como o André falou, mas a gente vê muito que existe uma grande diferença de direitos entre essas, como posso dizer, esses veículos tradicionais e a mídia que é menor, que ela não tem tanta representatividade, assim. E é muito desigual isso, tanto na questão financeira, quanto na questão, vamos dizer assim, de acesso e de confiabilidade também. Muitos às vezes, não confiam muito no que está na mídia alternativa e quando sai em um veículo mais tradicional, que ela vai dizer, não, era assim mesmo.
Foi esse tipo de coisa. A gente ainda tem um pensamento muito engessado de o que sai na Rede Globo, na Rede TV, sei lá, na Record. É verdade, uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta não existe, porque tudo que é passado como informação, ele depende de uma perspectiva política. E tanto que que nem vocês falam de confiabilidade, eu creio que muitos também até hoje confiam, por exemplo, no Jornal Nacional, pelo Jornal Nacional ser um jornal que 40 milhões de pessoas assistem simultaneamente todas as noites, então, ou seja, mostra ser confiável, então mostra que o povo acha que tudo que é verdade está no Jornal Nacional, mas nem sempre é assim, né? Então, o Jornal Nacional, claro que teve muitas coisas que aconteceram que foram, que nem 90 e... não me lembro se foi em 94, não sei, da carta de Leonel Brizola, que foi que o Cid Moreira teve que falar ao vivo, né? Enfim, o Jornal Nacional em si não mostra toda a verdade por trás da coisa, ele mostra um lado. Não, mas isso ele nunca mostrou nenhuma verdade. A verdade deles é uma verdade ideológica. Assim como os meios alternativos também são ideológicos, mas eu acho que se perpetua muito mais essa ideologia burguesa nos meios grandes de comunicação. Então, até faz sentido a gente estar comentando disso, porque o principal fator que impacta essa narrativa que predomina nos meios, assim, tradicionais, né, é muito relacionado ao poder político, né? A gente vê, por exemplo, os conglomerados de mídia brasileira, eles crescem e ganham corpo. O que a gente tem hoje em dia aí na mídia, ela se fortaleceu muito na época da ditadura militar, né? Que eles conseguiam as concessões e era tudo na base assim, político concedia para amigo deles, para quem ia trazer interesse para eles e tudo mais. E até por isso é necessário a mídia alternativa, né? Para que assim a gente não se prenda nessa verdade que eles querem contar pra gente, que quem tá no poder quer contar pra gente, sabe? Se a gente for pensar até mesmo na época da ditadura militar, quem financia a ditadura militar no Brasil, e em parte da América Latina, foram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele financia a ditadura militar, ele financia os meios de comunicação, como a Rede Globo, que mostra, muito além do Cidadão Kane, né, o filme, que financiar a Rede Globo, Roberto Marinho é financiado pelos Estados Unidos para perpetuar essa ideia da ditadura e esconder tudo que estava acontecendo na época. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós estamos na geração da informação pelo Facebook. Então, muitos acham que o que está em 2 linhas dentro do Facebook é verdade. Então, ou seja, falam lá que nem foi discutido já sobre fake news e tudo mais. Mas a maioria das pessoas, hoje, eles têm a preguiça, tanto que fizeram até uma pesquisa sobre isso, que certas pessoas não clicam, vê um link lá, eles não clicam para ver se a notícia é verdadeira, se a notícia tá batendo e tudo mais. Eles só vê o enunciado e compartilham. Então eles não leem o conteúdo que está prescrito naquela informação. Indo para a nossa semana em Brasília agora, né? Semana tem que citar a semana. Ah, é verdade. Semana do... já foi citado no começo. Já foi citado no Semana do dia começo. 5 até o dia 9, né? Assim. Isso, exatamente. Bom, a gente começou agora com o julgamento da chapa Dilma Temer, né? E a gente já tem bem claro, assim, que tá tendo um racha aí no TSE, né? O Gilmar Mendes e o Herman Benjamin, eles estão trocando farpas, assim, bem escancaradas dentro desse julgamento. Prefiro anonimato. Exatamente. Gilmar Mendes é a estrelinha da Rede Globo, segundo ele mesmo. É tudo graças a ele, gente. O Gilmar Mendes falou isso? Sim, ele falou assim que graças a ele esse julgamento está sendo possível. O voto dele foi um dos votos mais importantes da história. Pois é, aí é um caso que a gente tem, tipo, o cara que põe a própria figura muito acima do trabalho que ele tem que exercer. Tipo, ele é um juiz, né? Tipo, ele tá julgando um caso importante, mas assim. Tipo, o trabalho dele é mais importante, não o que ele possibilitou. O que o próprio Guy Debord fala, né? Espetacularização da sociedade. É o que a gente já viu, por exemplo, naquele julgamento dos Estados Unidos, onde o O.J. Simpson, o caso virou o caso mais famoso de julgamento dos Estados Unidos. Poxa, a gente está falando de pessoas de morte, a gente não está falando de uma figura midiática acima disso. E foi o que virou. E é o que está virando, ultimamente, a política brasileira. Um jogo de poder midiático, de espetacularização, de quem que se sobressai no meio disso tudo. Só que isso é muito triste, gente. Vamos pensar nisso. Eles estão ali fazendo julgamento. Os crimes cometidos
pela chapa, né? E a gente já sabe que tudo vai dar em nada. Tudo sinaliza para a absolvição do Temer, para ele terminar o mandato. O Gilmar Mendes deixa isso muito claro, o voto dele. Ele, assim, para mim, ele é muito... Ele já tem ali definido o que ele quer e o que ele pensa em relação... Pois essa é uma diferença que tem para quando a gente começou a gravar aqui há 3 semanas, né? Começou a fazer esse giro sobre as notícias da política, para hoje, que, assim, em menos de um mês, toda a efervescência que teve, tipo, a repercussão do caso do Temer e tudo mais, tipo, que parecia que a gente ia trocar ia tirar o presidente, enfim, né, ia conseguir ter alguma justiça política no Brasil, né, que não ia tudo acabar em pizza, né, e 3 semanas a gente começa a ver que a gente tava enganado naquela época, começou, assim, a desmoronar, tipo, Pois é. o cenário de mudança começou a desmoronar. E assim, e é nesse ponto que é muito importante os movimentos sociais. A gente não chegou ainda a falar bastante sobre os movimentos sociais no Brasil, mas nesse momento a mídia alternativa ela tem um papel crucial para conseguir fazer com que a população ela entenda o que está acontecendo, para não acabar em pizza. A gente está vendo que o movimento Direta Já está ganhando uma grande repercussão mesmo no Brasil. Em todos os lados, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, artistas estão aderindo ao movimento Direta Já. Mas aí a gente fica com aquela dúvida, estando no interior, estando distante dos polos que estão acontecendo toda essa movimentação. Dos grandes centros urbanos. Isso, exatamente. O que a gente faz? O que vai acontecer conosco? A gente está numa universidade pública, a gente é tão atingido quanto qualquer pessoa, entende? Então a gente entra nesse paralelo. E o movimento estudantil no meio disso, o movimento feminista, o movimento negro, os movimentos estão emergindo para a luta, mas o que a gente está fazendo? Eu acho que é um exercício grande nesse momento de autorreflexão também. Qual a nossa contribuição para tudo isso? Será que a nossa voz é ativa em um momento desse? Sendo que alguns falam que as revoluções ou até mesmo os protestos só ficam nos grandes centros urbanos, então pequenas cidades não contam? Isso que é o questionamento em si, né? Eu acho que falta mobilização. Falta as pessoas, elas, de forma geral, falta as pessoas elas se mobilizarem coletivamente. A gente ainda está muito no individual. Brasília tá tão tranquila. No primeiro momento parecia que tava tudo pegando fogo, né? Que a gente achou, como o André falou, tudo vai melhorar, né? Mas aí... Não necessariamente que tudo ia melhorar, mas que ia ter uma mudança, sabe? Exatamente. E que, assim, a gente não ia ficar com essa sensação de impunidade de novo. E aí a gente percebe que isso foi naquela primeira semana. As reformas já voltaram a ser discutidas e já estão sendo aprovadas. E dia 7 de junho, o Temer ele já mudou a sua versão sobre... uma das acusações contra ele usou um avião, um jetinho particular do Joesley Batista, né, da JBS. Em 2011. Em 2011, isso. E ele negava veementemente que não tinha usado nada. Ele soltou 2 notas no mesmo dia. O Palácio do Planalto soltou. Uma, ele fala que não sabia, que não tinha usado, não. E daí, de repente, ele viu que o pessoal saiu até o plano de voo dele. Nesse dia de viagem, e ele disse, sim, usei isso, mas eu não sabia de quem pertencia a aeronave e não paguei pelo serviço, nada. Gente, quem que dá um jetinho ali de graça pra você e você não pergunta, ei, amigo, de quem que é esse jetinho aqui? Assim, quando você é criança, tua mãe fala pra não aceitar carona de estranho, né? Tipo, porque o Temer tava andando de avião com um estranho, tipo... Como assim? Tipo, o cara, ele vem falar que é ingênuo, mas não deve ser ingênuo a esse ponto, Imagina né? ele dentro do jatinho, né? Nossa, mas de quem será esse avião aqui? Será que é de algum amigo meu? Será que é uma surpresa? Temer está ensinando coisas erradas para as criancinhas brasileiras, gente. A situação dele é extremamente sustentável. E eu acreditei, de verdade, eu acreditei que alguma coisa ia acontecer, porque não é possível, nem o partido dele estava mais apoiando ele, e o cara ainda consegue se manter. Vocês viram como ficou a questão do PSDB apoiar Então, aqui a gente vai falar a um base do pouquinho governo? sobre isso. Está na base do governo? Que eu acho que isso vai ser um fator que vai ter algum impacto. Né? Em Brasília está sendo falado que o Temer só está se sustentando porque ainda o PSDB está minimamente do lado dele. Mas saiu uma notícia que o PSDB está avaliando o governo Temer e está dizendo que ele não vai concluir o mandato.
Eles estão apostando nisso. Eu já vi que tá tendo até uma movimentação para as eleições de 2018, já estão até lançando. Exatamente. Ciro Gomes, Marina Silva e mais alguns aí já estão se candidatando, assim. Já estão fazendo ali a campanha. Será que Lula volta? Ai, Lula lá. Será que Lula vai ser preso amanhã? O Lula é bonito, cara. Lula preso amanhã. Lula preso. Mas Ele é o melhor é Bolsonaro, gente. Confirmou que sim, ele vai ser o candidato do partido dele para 2020. Mas Ninguém é gosta, isso que eu mas- quero ver. Nossa, estou aguardando muito tempo para ver Bolsonaro se eleger. Eu quero... Nossa, porque assim, a gente... não sei se vocês estão acompanhando, mas tanta gente colocando filtro de sou Bolsonaro que é inacreditável. Mas vamos pesquisar a idade dessas pessoas. É que assim, a pesquisa, segundo maioria a pesquisa dada pelo próprio, acho que se eu não me engano, pelo próprio G1, ele afirma que a maioria das pessoas que produz conteúdo ou que até mesmo compartilha o conteúdo ligado a Jair Messias Bolsonaro tem de 15 a 16 anos. Então não são Que vergonha. a partir de leitores, sabe? A gente estava falando de partido político, né? Saiu também. Os partidos políticos, eles estão devendo quase 120 milhões aos cofres públicos, gente. Pois é, como tá na Previdência daí. Eles querem né? uma reforma, assim, que tira Não, tudo. reforma os trabalhadores, reforma na Previdência, faz o trabalhador do campo não ganhar mais um salário, 2 salários, sei lá o que é a miséria que eles ganham, né? Vamos só sustentar ele, gente, é um absurdo. Tudo bem, pode ir. Acho que vamos encerrar por aqui, né, gente? Então, muito obrigada pela presença de todos. Lembrando que você pode, sugestão de pautas, ideias ou até mesmo hates, você pode mandar pelo nosso e-mail, que é o gorpacast@gmail.com, e também pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/gorpacast. Quero agradecer mais uma vez ao amigo ouvinte que nos acompanhou aqui, Sintam-se abraçados. efusivamente abraçados. E é isso aí, obrigado, até a próxima. E isso aí, pessoal, que eu gostaria de agradecer e falar que na semana que vem nós estaremos aqui falando mais uma vez sobre política e as últimas novidades de Brasília e do Brasil. Tchau, pessoal. Até mais, então.